Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Sunnycast. Esse aqui é o nosso episódio número 3. E ele é a terceira... é a segunda parte desse bate-papo incrível, sensacional, com essa personalidade, esse empreendedor solar fotovoltaico da limpeza e da manutenção solar, que nos ensina, nos inspira com o seu jeito de vender, com o seu jeito de gerir seus negócios e com o seu jeito de tratar a inovação, mesmo numa área que às vezes parecia que não dava para inovar. Matheus Pego, da PV Clean, seja muito bem-vindo, pai da Florzinha. Seja muito bem-vindo à nossa segunda parte, nosso bate-papo. Obrigado, Jean, pelo convite, novamente, né? E eu já vou começar assim, ó. Quer ganhar dinheiro vendendo manutenção e limpeza do sistema fotovoltaico? Vem com a gente. Eu quero, som. Vai, você quer? Vem com a gente também. Vem com a gente que tem coisa que é boa. Mas tem coisa que é boa demais da conta. Melhor que esse queijo, esse doce de leite, que já tá pela metade. Né? Eu já não sei, mas a gente tenta ficar igual, né? Na introdução a gente já foi matando ali esse queijinho. É isso aí. Matheusão, hoje nós temos boas novidades para tratar, né? Na nossa primeira parte a gente foi entendendo muito mais ali do teu início no mercado fotovoltaico. E agora a gente já vai ter um olhar mais pro Matheus empreendedor, Matheus que vislumbrou essa oportunidade e criou essa coisa boa demais da conta só. Cara, assim, a gente tá com muita novidade, tá até difícil de conter, né, a ânsia de inovar no mercado, porque é muita coisa boa, né, muita tecnologia que a gente entende que a gente pode aplicar, pode criar, pode adaptar ao mercado solar. E acho que o principal de tudo é que tem muita abertura para a tecnologia pós-instalação. Uhum. Né? Eu acho que a tecnologia ela realmente é muito evoluída até o momento que comissiona a usina, sabe? Dali em diante, né? E aí eu estou falando principalmente no Brasil, a carência de sistemas de monitoramentos, né? Que é vamos falar assim, o carro-chefe da SolarView. E a SolarView ela pedalou muito, apanhou muito para criar um software bem desenvolvido, que seja sólido no mercado, né? Que tenha uma segurança de trabalhar, que passe uma segurança para o cliente, para o integrador. Então, e vocês, tenho certeza que vocês apanharam muito no início, principalmente por causa da falta de ferramenta aplicável para esse tipo de segmento, falta de investimento nessa área, enfim. Então, a gente entende que a abertura do mercado pós-instalação ela é extraordinária, né? E para a gente é muito difícil também navegar em águas, vamos falar, desconhecidas, porque é difícil até de você romper barreiras de conhecimento, de aplicação e conhecimento do cliente final. Uhum. Né? Existe um paradigma ali que ele pensa, pô, eu já instalei a usina, não preciso de mais nada. Uhum. E na realidade ele instalou uma usina que ela precisa, né, de uma manutenção preventiva e a principal preditiva. Uhum. Né? A corretiva ninguém quer fazer, nem eu quero, tá, pessoal? Uhum. A manutenção corretiva é a mais cara, é a mais difícil de ser feita e ninguém quer fazer. Essa é a realidade, mas a gente está aqui para solucionar o problema. Demais. Tá? Matheus, pegando um gancho nisso que tu fala da dificuldade, nós vamos entrar nisso ao longo do papo aqui, porque inovar tem é prazeroso, é legal, é criativo, é bom brincar com a criatividade. Tu até falou aquela frase muito legal, né, que a criatividade é a inteligência se divertindo. Isso, exato, do Albert Einstein. Perfeito. E isso, cara, é muito bacana a gente olhar desse jeito, mas tem o outro lado, que a gente tem uma página em branco para escrever qualquer coisa e nem sempre essa coisa, esse primeiro rabisco, esse primeiro rascunho é o ideal. A gente vai bater cabeça, vai errar, vai dar na trave e aí a gente vai adequando até realmente encaixar e propor a solução que realmente vai resolver o problema. Quando você está na vanguarda, você tem que estar disposto a apanhar. Né? Você tem que estar disposto a correr risco, o risco é muito maior. Uhum. Você tem que estar disposto o risco é muito grande porque você não sabe se aquilo que você está fazendo vai dar certo, mas você acredita, né? Você já avaliou os riscos, vai dar certo, mas pode ser que não dê. Exato. Né? E aí quando, por exemplo, você aplica uma ferramenta, uma tecnologia que já existe no mercado, aquela pessoa já rompeu essa barreira. Né? E a gente hoje, principalmente na PV Clean, e vocês já passaram por isso e ainda passam em novos segmentos, novos mercados,
estar na vanguarda é muito doloroso, mas acima de tudo é muito prazeroso. Cara, como é bom a gente aplicar uma coisa que a gente criou. E é espetacular a gente se emocionar todas as vezes que a gente vê o nosso produto sendo aplicado. Vou te dar um exemplo. PV Clip, a gente criou, validou, aplicou no mercado. Cara, toda vez que eu faço uma demonstração, eu fico emocionado. É muito legal você colocar o clipe lá, água escoar e tudo mais, sabe? E o melhor de tudo é você criar alguma coisa aplicável, né? Igual eu posso falar que o PV Clip ele tomou uma dimensão, tava falando isso hoje, né, com vocês, que, cara, a marca, o nome PV Clean tá maior que a PV Clean. Sabe? Tipo assim, já vendeu mais que limpeza. Já vendeu mais que limpeza e tudo mais. E a gente não criou para ser um produto. Não, longe disso. A gente não. Sabe aquela época que vocês estavam querendo criar uma ferramenta e eu tenho certeza que a ferramenta, o intuito de vocês, cara, vamos tornar isso global. Eu quero democratizar. A gente criou isso aqui para facilitar o nosso serviço. Não foi para vender. Tanto é que eu sempre falei, eu falo para todo mundo, o que é a PV Clean? PV Clean é uma prestadora de serviço. Ela soluciona o seu problema de manutenção. Né? Seja ela manutenção preventiva, preditiva ou corretiva. E a gente criou isso daqui, e aí tem um dia que a gente estava pensando, cara, por que não vender? Né? Isso daqui é um aliado para o sistema fotovoltaico. E aí a gente começou a divulgar, aí começou a chegar gente do Brasil inteiro, locais que a gente nunca imaginava, Europa, Estados Unidos, México, né? Que é um dos locais que a SolarView já tem operação. E aí a gente observou o universo que a gente está. Não é só no Brasil que está carente de tecnologia pós-instalação, é no mundo inteiro. Exato. Sabe? Mas tem locais, né, que já romperam o paradigma de que não dá manutenção. Né? A manutenção ela precisa ser feita e ela vai ter que ser feita. Né? Vai ter que ser feita por alguém. E aí lá fora, por exemplo, a gente está tendo uma procura muito grande porque eles já sabem do benefício. Eles já sabem, cara, eu prefiro gastar aqui agora do que lá na frente eu perder, né, a quantidade de energia. Porque essa energia que você perdeu não volta, é dinheiro rasgado, jogado no lixo. Exato. Né? Então, e aí, atrelado a isso, né, vem também outros equipamentos para limpeza que a gente desenvolveu com o intuito em fortalecer o nosso serviço. Facilitar a vida do nosso operador, do nosso técnico. Sempre foi essa a lógica, né, da criação do produto. Eu preciso facilitar a vida do nosso operador que está lá em campo. Ele não pode ter desgaste físico, tem que ser otimizado, tem que ter protocolo de limpeza e tal. E aí, tudo isso foi feito com esse intuito. Em função disso, em virtude disso, a aderência foi fantástica do mercado. Não só o PV Clip. O PV Clip ele vem, né, trazendo aí, vem puxando a corda de outros produtos. Mas isso daqui, Jean, que é um produto, pessoal, besta, bobo, simples, pedaço de plástico, mas que, né, vamos falar assim, tem tido uma aceitação gigantesca no mercado. Na nossa primeira parte a gente tinha falado sobre a qualidade de vendas, né, o histórico, enfim, teu início todo no mercado. E sobretudo essa performance em vendas que foi algo incrível aí, resultados que muitas empresas não conseguiram, você conseguiu sozinho vendendo. E tu falou também, iniciou esse bate-papo aqui falando da emoção de demonstrar esse novo produto. Demonstra para nós aí, demonstra para o nosso time que está te observando aí, para você que está assistindo, demonstra para nós o PV Clip. Pessoal, eu trouxe 3 PV Clips aqui, um branquinho e um pretinho aqui, que vão representar o time que eu sou fã, apaixonado, que é o Clube Atlético Mineiro, do Galo, doido. Eu trouxe o verde aqui, que vai representar o Hulk, que joga lá no Galo, ou o América. Eu não trouxe um azul, né, para representar o outro time de Minas, o Cruzeiro, porque se eu colocar ele na placa, ele cai. Porque eu não vou nem salvar esse argumento que meu time tricolor gaúcho lá tá mal. Mas tem um problema também, pode ser o Grêmio, né? Mas se colocar cai também, então brincadeira, pessoal. Mas é o seguinte, o PV Clip é um produto, né, que ele se adapta a qualquer tipo de painel,
O painel só precisa ter um frame de alumínio, então aquele painel double glass ele não precisa, porque a água já escoa, né? Não existe uma barreira para ela se acumular. E muito fácil de aplicar, é óbvio que precisa ser aplicado por, né, técnicos capacitados. E ele é feito de um plástico reciclável para contribuir ainda mais com o ambiente e ter, né, as virtudes do painel fotovoltaico, né, que está atrelado, né, à sustentabilidade, ao meio ambiente, e ele vai contribuir muito significativamente na performance da usina, porque ele não vai deixar acumular água e sujeira nas bordas. Então é um dispositivo que ele deve ser atrelado a um sistema fotovoltaico. É barato, tá, pessoal? Quando a gente faz a relação de custo-benefício do que ele traz e preserva da sua usina, então é um produto considerado muito barato. Ó, o verde também tá caindo, então cuidado aí, viu, América? Ó, você viu que o preto e branco tem pezinho, pode olhar. Trouxe os clipes aqui para dar de presente para a equipe da SolarView. Muito obrigado, poxa! Esse aqui vai pra usina, cara. Muito legal. Que legal, Matheus. E a SolarView tem as usinas de teste, né? Vocês fazem o teste e tudo mais. Na verdade a gente tinha, né? A gente fez, agora a usina de teste a gente particionou em pequenos módulos, né? Tem um lá que tu tá testando, tem outro lá que os outros são espalhados ali, mas a gente vai tá planejando sim a SolarView Labs. Tá chegando, tá? Logo a gente vai fazer um bate-papo aí sobre isso. Legal. Mas, Matheusão, show. Obrigado, em primeiro lugar. E conta pra nós, cara, como é que foi a ideia? Como é que tu criou... Então, Qual foi o primeiro insight para criar? Então, igual eu falei, a gente tinha um problema, Jean, principalmente em usina de telhado metálico, né, galpão, que o painel ele fica pouquíssimo inclinado. Ele acompanha a inclinação do telhado, que normalmente está ali em torno de 3 graus, e aí normalmente não é colocado estrutura, né, de correção na inclinação para preservar a carga adicional no telhado. Então eles não colocam essa estrutura de correção porque muitas das vezes a estrutura não suporta essa carga adicional. E aí faz sentido, né, colocar só o painel com a estrutura de alumínio, os trilhos de alumínio, e essa estrutura ela acompanha a inclinação. Como a gente trabalha muito com cliente corporativo, a maioria dos nossos clientes tem o problema do painel, ele não está com uma inclinação maior. E aí começa a acumular a água com a sujeira começa a ficar impregnada e num período maior isso começa a ficar irreversível, por incrível que pareça. Essa sujeira começa a impregnar e ela não sai, cara, com as limpezas. E aí a gente começou, e aí quando a gente fazia a limpeza a gente tinha que levar um rodo, cara, para puxar essa água, né, que ficava ali em cima do painel. Bom, a gente ficava pensando, como que a gente pode reverter isso? Porque é um processo a mais na limpeza. E o cliente, quando ele faz a contratação da limpeza, ele não está interessado em quantos processos você quer, ele está interessado no custo-benefício, obviamente. E aí, quando eu aumento um processo, meu custo-benefício, ele vai diminuindo. Meu Deus, que legal. E aí a gente pensou, e não é só isso, existem várias outras coisas que a gente está tentando bolar para otimizar o processo e maximizar o custo-benefício. Mas um dos principais pontos era isso. E aí a gente já tinha visto, eu particularmente já tinha visto algo similar, mas a gente não tem contato, Jean. A gente não tem contato com novas tecnologias. Eu falei, bom, vamos criar, essa é a solução. E a gente começou a desenvolver e quem mais sofreu nisso, que eu posso falar, foi a nossa impressora 3D, que a gente errou demais. Ossos do ofício, o Edison não fez 1000 lâmpadas até acertar. Né? E aí erramos, e mandar até um abraço pro Henrique aqui, que é o designer, que ajudou muita gente. E já tá ficando puto já, não, cara, vou mexer com esse trem não vai dar certo e tal. E aí deu certo, cara, deu certo, todo mundo ficou feliz e é isso, foi desse jeito. Matheus, que massa, cara, tem muitos insights aí dessa história toda que tu traz, porque isso aqui é uma otimização de processo, que nem tu falou. É uma inovação que nasceu da busca por um processo mais eficiente, que ia te reduzir custos, te permitir ser competitivo ou mais competitivo. Né, para ter o parceiro integrador, para, enfim, minimizar também o investimento porque talvez esse custo seria repassado, né, de um processo a mais. Né? Então, exatamente. Se a gente repassasse o custo, poderiam acontecer duas coisas. O cliente ele não ia fechar ou ele ia fechar com alguém que não fizesse isso.
Então, quem ia sair prejudicado no final, quem que seria? O cliente. Ele ia perder qualidade, ou ele ia perder qualidade ou ia pagar mais caro. Exatamente. Então, esse clipe, ele pode ser, a gente, em nossas limpezas, a gente coloca ele, né, para facilitar a limpeza, mas além disso, ele deve ser colocado, ele ainda é oferecido ao cliente para ficar lá. Né? Porque onde que está o período em que ele mais vai ser utilizado, essa função mais vai ser acionada? Período de chuva. Sim. Sabe? Então, tipo aqui em BH, tipo aqui em Minas. Aqui em Minas ali começa lá para outubro, novembro e fica até janeiro, março, janeiro, fevereiro. Né? Então nesse período é onde começa a acumular a água na borda e sujeira. Então você vê que isso aí não cai, né, gente? Impressionante. E aí, Jean, os clientes ficam assim, satisfeitos e tal, porque assim, o preço também é muito baixo, né, cara? Matheus, olha que interessante. A gente pode concluir que o PV Clip ele é um rodo. Ele é um rodo. A gente chama de clipe de drenagem, né? Clipe de drenagem, muito bem. De escoamento da água. E a função dele, a gente é muito claro, muito transparente, né, Jean? Normalmente vou te contar um caso aqui. Estava outro dia trabalhando e aí liga um cliente assim, enfurecido na empresa, falando assim, olha, esse clipe aí que vocês estão vendendo, isso é um absurdo. Que é isso que aqui, vocês estão furando o painel para escoar a água, não pode. Vamos denunciar vocês e tal. A gente, não fura e tudo mais. É nem ponta não tem? Não tem nem ponta, não agride absolutamente nada o painel. E é isso, cara, é o que o mercado... Não, você acredita que na limpeza, Jean, cara, escuta essa, na limpeza falaram com a gente que os nossos robôs de limpeza estavam desempregando pessoas no mercado. Ah, muito bem. É tipo o computador que está desempregando também muitas pessoas no mercado. Sabe, mas assim, a gente releva e tal, mas... É triste ainda, né? Ter pessoa que pensa que uma tecnologia vai gerar desemprego. Pelo contrário, a gente está criando um novo mercado. Exato. A cadeia, olha quantas pessoas a PV Clean emprega, né? Olha quantas franquias nós já temos, é um novo segmento. Olha quantas famílias a gente leva o pão. E outra coisa, você dá uma ferramenta. O nosso gerente operacional fala muito isso. Está fazendo muita força para... fazer assim, manusear um equipamento, tirar uma peça, está fazendo muita força, está usando a ferramenta errada. Exatamente. Né? Se você está fazendo muita força, está gastando muito tempo, não é a peça que está estragada ou algo do tipo, é a ferramenta que está errada. Exato. Né? A gente pega muito isso em vendas, né? Olha, se eu estou demorando muito a chegar no meu cliente, eu estou gastando muito tempo, tem algo errado. Pode ser a ferramenta que está sendo aplicada ou de forma a técnica, errada, né? a técnica, né? Então, a gente fala muito disso. E imagina só um técnico em campo limpando, igual a gente está acostumado a trabalhar, né, com as fazendas solares, a limpeza das fazendas solares. Limpar 10, a média de cada fazenda é em torno de 5 a 10 mil painéis. Imagina você limpar isso manualmente, né, no sol. É um trabalho exaustivo. Demais. Né? Agora a gente consegue diminuir em até 3 vezes a equipe com nossa limpeza robotizada. Jean, olha isso. Você diminui a equipe em 3 vezes e ainda não é um trabalho manual. Né? É um trabalho, vamos falar assim, mais nobre, né? Que você está trabalhando com a ferramenta específica, está trabalhando cara, um robô, tipo assim, sabe? Você está dando acesso a uma tecnologia, a uma tecnologia inovadora no mercado. Quem trabalha com solar ama trabalhar com solar porque é inovação, entendeu? Está na vanguarda da tecnologia. Agora, e aí você introduz mais uma tecnologia nesse mercado, entendeu? Então é isso. Que vai ter que ser fabricada, que vai ter um nível de manutenção. Vai ter que ser fabricada. Vai ter que ser operada. E aí a fabricação não é uma fabricação simples. Você precisa de um processo industrial para produzir um equipamento. Quantas pessoas estão envolvidas nisso, Jean? É imensurável, sabe por quê? Eu estou alimentando a indústria lá de alumínio.
né? Eu estou alimentando a indústria de motores, eu estou alimentando a indústria de automação, entendeu? Tu mexe com toda a cadeia. Então, assim, é imensurável o quão uma tecnologia alimenta de forma de emprego, né, um mercado. Mateus, e aqui tem um ponto importante que é também, a gente falou de propósito, né, na primeira parte, e a gente trazia e traz, né, muito forte o propósito de desenvolver tecnologia nacional, porque a gente tem dentro da gente, eu acredito muitos, né, de vocês que estão assistindo aí, de você que está assistindo aí, e de nós que estamos buscando desenvolver essa brasilidade, assim, esse nacionalismo, sabe? No sentido de que hoje 100% dos módulos, né, são importados. A gente tem algumas montadoras aqui no Brasil, mas poxa vida, gente, seria muito legal ter fabricantes aqui também da célula de silício ali, da célula da placa mesmo. E eu acho que isso, assim, existe a vontade. A gente já teve, eu acho que não tem mais aquele sentimento vira-lata, né? Exato, A gente já teve, acho que já passou. Jean, eu utilizo ferramenta de marketing e CRM de empresas nacionais. Sacou? Tipo assim, e eu amo. São pessoas, empresas totalmente competentes. Uma é mineira. Você rave na mineira. Pois é, entendeu? Então, assim, para com aquele sentimento vira-lata, né? De que a gente se auto-sabota, a gente nós nos julgamos incompetentes. Para com isso já acabou. Acho que isso nunca existiu na realidade. Cara, Gurgel com carro elétrico. Foi pioneiro. Foi pioneiro. Ele só chegou na época errada, né? Exato. Mas o pessoal ligando aqui, Quer clipe. Quer limpeza. Mas chegou na época errada, né? Mas assim, tecnologia nacional, cara. Imagina se o Gurgel tivesse aí hoje. Olha pra você ver que legal. Então, e muita gente até questiona a gente, cara, vocês são daqui mesmo do Brasil, PV Clean? O nome não é nacional. De onde vocês são? Né? A gente não sou. A gente é de BH, uai. A gente come queijo. Uai já entrega. Não, a gente come queijo. Somos daqui, uai. Pão de queijo, doce, tudo. A gente é Brasil mesmo. E questiona sobre a tecnologia e tudo mais. Então, é uma outra barreira, né? Que a gente rompeu. Confesso que a gente não tem problema quanto a isso, tá? Ninguém nunca questionou. A gente expôs na Intersolar. Foi super aceito. A gente, inclusive, quer te agradecer. A grande virada de chave da PV Clean foi a Feira Intersolar de 2021. Olha que legal, Matheus. Foi a grande. Legal. Se alguém perguntasse, cara, quando que vocês viraram a chave? Eu falo, na Feira Intersolar de 2021 que aconteceu em São Paulo. Que legal. Mas lá, em que sentido tu fala? Foi porque teve algum contrato fechado ou porque tu viu o potencial, a procura, o encanto que os clientes olhavam para soluções PV Clean? Qual que foi a sacada? Olha, normalmente o pessoal pensa que feira é o local para você fechar grandes negócios e tudo mais. Olha, não foi o caso da PV Clean, tá? A PV Clean foi a visibilidade, a repercussão que isso gerou pós-feira. Legal. Foi espetacular, o Jean. Cara, sensacional. A gente saiu dali super encantado. Tanto é que eu fui com eu e mais uma pessoa pensando que ninguém vai querer saber de limpeza. E aí eu tive que amarrar outras pessoas lá que estavam trabalhando junto com a gente para tentar introduzir o assunto, porque era muita gente querendo saber. Era muita gente, principalmente querendo saber processo de limpeza, o que normalmente é utilizado, quantas pessoas limpam, sabe? Aí que a gente observa que a carência de informação não está só na usina, por exemplo, residencial. Não, ela chega até a GC. Sabe por quê? É o mesmo processo, todos precisam serem limpas, sabe? Sei lá, acho que é o mesmo caso, por exemplo, de um carro. Se é um carro de 15 mil, um carro de 200 mil, todos precisam trocar o óleo, né? Se for um motor a combustão. Então, é o mesmo caso do solar, todas vão precisar serem limpas. Perfeito. Entendeu? Aí você entra em outro processo, né? Qual tecnologia é a melhor para cada cenário? Né? Pode ser manual, pode ser automatizado, pode ser robotizado, pode ser mecanizado,
né? Pode ser com um braço de um trator, enfim. Mas todos precisam. Matheus, vamos entrar nisso, mas antes, na verdade eu queria ter começado com isso, que é, faz um apanhado breve aí, que é como é que tu vislumbrou a oportunidade da limpeza e criou a PV Clean, e daí depois a gente volta e entra nessa questão do processo de limpeza em si, porque tem coisas que tu enxerga que é uma visão muito completa, muito legal, muito, muito diferente, assim, positiva da limpeza. Tá. Como é que começou? Como é que começou? 2000, eu sempre trabalhei no mercado de integração, né? E aí eu trabalhei nesse mercado durante mais ou menos uns 7 anos. E igual eu comentei no podcast anterior, cara, eu matutava na minha cabeça, eu preciso criar alguma coisa. E de repente, cara, teve um dia que eu tive a ideia, surgiu equipamento de limpeza. Tava viajando, eu tava dentro do carro, eu lembro disso até hoje. É o equipamento de limpeza. Não tem outro jeito, é o equipamento de limpeza. E aí a gente começou a criar, depois eu divulgo até um vídeo aqui, os primeiros equipamentos que a gente criou, a gente não tinha placa, cara, a gente colocava um vidro no chão. Uma bolsa atrás, porque a nossa ideia na época era colocar o fluido junto com a água e bombear para tentar otimizar. Era uma camelback, a gente comprou várias camelbacks. Era uma camelback. Não, e eu tenho lá embaixo ainda o modelinho que a gente utilizava, Jean. Que show! Na qual eu colocava o fluido de limpeza na camelback e a bomba. E aí cara, a gente passou um desafio muito grande, porque a nossa ideia era, olha qual que era a ideia. A água que eu conecto, por exemplo, em um ponto de água, né, que sai de vazão, e no caso uma bomba, ela tem a capacidade de passar na mangueira e sugar o fluido que está dentro da minha camelback e jogar lá na ponta. Sacou? E aí eu introduzi o fluido aonde eu fosse, e aí no meu equipamento eu controlava, Jean, saída de fluido e saída de água. Tá saindo muito fluido, então eu quero cessar a saída de fluido, eu fecho aqui, aí não, quero colocar fluido agora. E aí ele sugava, ele tinha a capacidade de sugar. Foi um desafio gigantesco criar essa válvula que fosse capaz da própria água sugar o fluido. E aí, vou confessar aqui, válvula Venturi. E aí a gente teve que identificar, cara, aí foi a aplicação da engenharia. Putz, aí cálculo em cima de cálculo, criamos o equipamento. Só que era um equipamento, Jean, que na época o mercado não aceitou ele. E aí nossa ideia era realmente vender o produto, que é um produto top. Não, mas pera. A água tava onde? A água tava lá na torneira. Sacou? E tu levava a mangueira, aqui era só o fluido. Só o fluido. E a mangueira tava, ela encaixava na válvula. Não, a mangueira encaixava diretamente no equipamento e saía uma outra mangueirinha da camelback que entrava no equipamento também. Mas como é que acionava? Válvula. Eu abri e fechava, eu tinha 2 torneiras, sabe? Mas no manusear tu tinha que fazer isso? Isso, eu abria. Então vamos supor, eu quero água agora. Eu abro, eu quero fluido. Abro o fluido. Não, cansei do fluido. Já tá limpo, tiro. Entendi. Entendeu? Cara, top. É o mesmo caso do Gurgel, só que o mercado não estava aceito, porque era uma tecnologia, assim, para um mercado que nem existia demanda de limpeza. A galera não queria nem limpar. Parênteses. Na verdade, sempre existiu. É ou não é? A demanda, ela tá aí, ela existe e vai continuar, só que... A cultura que não... A cultura, boa. Porque lembra que as primeiras vendas, até era um argumento de venda, né, do integrador, era não precisa de manutenção. Não tinha essa... Eu vendia isso, né? Todo início foi assim para derrubar essa barreira. E aí, pelo fato da gente vender uma tecnologia que tem 25 anos de garantia, a gente atrelava essa garantia a não dar problema. Olha pra você ver. Né? Um carro elétrico aí tem 8 anos de garantia, mas não significa que você não precisa da manutenção dele, você não precisa trocar o pneu dele. Né? E aí a gente realmente vendia. Mas talvez, Jean, às vezes eu fico pensando, isso também é porque a gente também estava no processo embrionário de implementação da tecnologia no Brasil, sabe? Sim. Cara, não tem o quê? 10 anos de mercado? Não, vai fazer agora dia 17 de abril. Pois é, 17 de abril. Olha pra você ver, não tem um sistema ainda que, né, chegou no final da garantia de painel. Se a gente for olhar, homologado. Né? Pode ter aí para teste.
Então, a gente lançou esse produto, a ideia era vender, tá? E aí, como a gente nunca sabe demais, né? A gente sempre tem que estar buscando conhecimento. E aí a gente recebeu uma consultoria do Sebrae. Inclusive, eu assim, recomendo para todos. Essa consultoria do Sebrae nos deu outra visão, que era o seguinte: olha, Matheus, o negócio é o seguinte, para quem que você vai vender esse equipamento? Potencialmente para quem? Para quem que você acha que compraria um equipamento desse? O integrador. Legal, era isso mesmo. Na época a gente mapeou todos os integradores do mercado, não passavam de, por exemplo, de 15 mil, sendo que 5 mil só eram ativos, né? E aí, pô, eu consigo vender esse equipamento. E é um equipamento ainda top, a gente tem ele em amostra e tudo mais, mas eu só ia vender uma vez, né? Eu poderia vender peças de reposição e tal. Aí eu lembro que foi desse jeito. O consultor do Sebrae chegou lá no galpão, pegou, tem um papel aí, a gente pegou um papel, foi tipo um papel de sei lá, negócio de pão. Ele falou assim, ó, sei lá, para quem que vocês vão vender? Para 5 mil integradores, tá? Se vocês forem prestar serviço, quantos clientes vocês atenderiam? Aí, eu não sei, muitos. Mais de 5 mil? Muito mais. Aí ele olhou assim, tá, beleza, mais de 5 mil. Quantas vezes você consegue vender esse equipamento por ano para o integrador? Aí eu, no máximo uma. E quantas vezes você tem que limpar para o serviço? Pelo menos 2, 3. Ele. Aí eu, caramba, verdade. E aí a gente começou a modelar, né? Sistema de prestação de serviço. Desafiador. Meu Deus do céu. É por isso que nenhum integrador tem equipe própria. Né? Ele terceiriza, porque é muito difícil você vender e prestar o serviço. Sabe? Por quê? Cara, porque tem que dividir energia por causa disso. Então, normalmente quem presta serviço não vende, ele é acionado. A demanda chega de forma orgânica, né, em balde. Essa é a realidade, né? Vamos falar assim, cada macaco no seu galho. Porque realmente é doloroso, né? Você dividir energia é caro, não é barato. Então é por causa disso. E aí a gente começou a modelar a prestação de serviço. Jean, aí sim. Aí eu lembrei, gente, tá fácil demais para fazer equipamento. O que é isso? E aí prestação de serviço, cara, não é fácil. Eu acho que o desafio do século é gestão de pessoas, tá? Máquina a gente pensa, a gente desenvolve. Chega a hora de aplicar, chega a hora de desenvolver, mas gestão de pessoas vamos falar assim, é desafiador e é muito gostoso também, né? Jean, a gente vende para pessoa, a gente não vende para máquina. Se tem uma máquina fazendo essa interlocução, ótimo, mas é uma pessoa vendendo para outra pessoa. A máquina é uma ferramenta de trabalho, ela facilita o canal de comunicação e o processamento da venda. É por isso que, por exemplo, o B2B e B2C é modelo de negócio, mas a venda é sempre C2C, é P2P, né? Pessoa para pessoa. Pessoa to pessoa. E aí, cara, a gente caiu num universo bem complexo. Por quê? Quantas empresas de prestação de serviço voltadas para a manutenção do sistema fotovoltaico tinha? Zero. Não encontramos. Eu, particularmente, Matheus, não tinha encontrado. Que era diferente, por exemplo... Em 2018. Não tinha encontrado, cara. Tipo, tu encontrava empresa focada em instalação, mas não encontrava empresa focada. Não tinha. E essa empresa de instalação, ela ainda não tinha demanda ela ainda não tinha feito alguma manutenção mais específica. Sabe? E aí a gente caiu nesse universo muito imaturo. Né? Começamos a, inclusive, procurar fornecedor de tecnologia, uma câmera termográfica. Cara, ninguém fala de câmera termográfica. Há 4 anos atrás, Jean, sei lá, eu particularmente nem sabia o que era, cara. Câmera de luminescência, Jean. O que era isso, cara? Microfissura em painel, sabe? Isso já existia, mas estava muito explícito no acadêmico, né? Por exemplo, tese de mestrado e tudo mais, e artigos, mas na prática não estava
Isso não estava sendo praticado. Não estava, sabe? Bom, e aí, como que a gente vai prestar esse serviço? O integrador, ele não fecha só a usina aqui em BH. Ele vai fechar lá em Montes Claros, norte de Minas, ele vai fechar lá em Janaúba, né? Inclusive, parabéns para Janaúba, que recebeu milhares de painéis aí. Milhões? Milhões. E como que eu vou prestar o serviço lá no sul de Minas, né? Sei lá na cidade de Oliveira. Como que eu vou fazer isso? Porque não dá para ficar deslocando. E a gente observou que o maior custo relacionado a principalmente limpeza é o deslocamento. Bom, precisamos romper essa barreira. Porque eu preciso praticar o mesmo preço. Não dá para eu ficar cobrando R$1.000 lá em Oliveira, R$2.000 lá no norte de Minas e aqui, sei lá, R$300. Não dá. Preciso romper isso. Porque eu preciso viabilizar para quem? Para o cliente final. Para o integrador e para o cliente final. O integrador, para ele já está na cultura, já é cultural atender um raio em torno de 500 quilômetros. Normalmente é isso. Né? Isso é o que nós mapeamos. Ah, isso é interessante, cara. Porque tu vai projetar e eventualmente vai instalar distante. Que nem a gente teve o podcast anterior do Luciano, nosso querido Luciano da Socist. Foi nosso primeiro podcast. Já tava com sede aqui, uai. Valeu. Estou falando demais. Mas não tem a jarrinha? Não, tá ocupado. Tá vendo? A gente tá sendo muito bem servido aqui. Tem aguinha, Dá um alô tem café, aí, né? Léo. Dá um alô. Alô, pessoal. Lá. Alô, pessoal. Bem. Aqui também. Ah, tá aí o café. Café do lado. Eu achei que tinha acabado. Ah, legal. Obrigado, Léo. Muito obrigado. Merece. Valeu. Voltando. É, Eu tava falando, ó, o projeto, tu vai fazer um projeto mais distante e vai instalar. Só que prestar serviço mais distante não é bem assim. Porque tu vai, eventualmente é um serviço mais simples, mais leve, tu não tem um volume de usinas em determinado lugar. Exatamente. E aí como é que eu corrijo isso? Ou como é que eu soluciono? Corrigir não, né? Porque não tinha ninguém fazendo pra gente corrigir, mas como é que eu gero uma solução para esse tipo de demanda? Porque tinha integrador que falava assim com a gente: Matheus, eu não tenho interesse, eu já terceirizo a minha instalação, eu não tenho interesse em atender todos os meus clientes, mas eu tenho interesse em te indicar. Eu tenho interesse em fazer com que meu cliente seja bem atendido e eu fortaleça esse elo de confiabilidade. E aí a gente modelou o nosso sistema de franquias e licenciados. Show. E aí a gente teve capilaridade de execução. Hoje, se você me falar assim, Matheus, eu quero limpar 10 painéis, qual é o preço? O preço é o mesmo praticado em Minas Gerais inteiro, Jean. Que legal, cara. Aí a gente rompeu a barreira da execução, licenciou, Mas credenciou. espalhado em quantas franquias? Como é que tu regionalizou? Olha, Quer dizer, desculpa, quantos pontos te permitiram regionalizar? Então, olha que legal, olha que número interessante. Em 2020, a gente fechou o ano com 2 franquias. 2020? 2020. Ah, espera. Aí tem um ponto importante. Em que momento que Foi 2020? Não. 2020. Abril de 2020 a gente começou a executar. Exatamente pós-pandemia. Início de pandemia. Acabou o carnaval, começou, né? Fechou tudo, aquela loucura. E aí, cara, vamos abrir. E aí, nossa, foi assim, a gente ficou muito com o pé atrás, mas vamos embora. E aí eu fui para campo, limpei muito sistema, né? E aí depois a gente criou a primeira franquia, depois veio a segunda. Tínhamos 2 franquias em 2020. De abril até dezembro, com 2 equipes, nós limpamos 16.000 painéis. Olha aí, cara. Quanto que dá isso em potência? Assim, aproximadamente? 16.000 vai dar uns... Vou pegar uma média aqui. 300... 3 a 4 megas. Show. Mas só em usina só usina residencial. Então é muita usina, Jean. Muita usina. Daí, Jean, fomos para 2021. Fechamos o ano dobramos as franquias. Fomos para 4 franquias. Só que com 4 franquias, Jean, a gente limpou 90.000. Pá! 90.000. E melhorou bastante a produtividade. Já bastante, sabe? 90.000. E, cara, planejamento, isso em 2021.
Quando a gente entrou em 2022, que é o ano em que estamos, olha que número interessante. A gente, no primeiro mês do ano, a gente já tinha contratado para executar nesse ano, vou lembrar aqui, mas gira em torno de 250 mil painéis contratados. O planejamento era, até o final de dezembro, ter em torno de 10 franquias. Né? A ideia era dobrar o nosso time de franqueados. No segundo mês, que foi fevereiro, a gente fechou com 12 franquias. Olha aí, cara. Que massa. 12 franquias. E hoje, eu posso falar que a gente já deve estar beirando em torno de 300 a 400 mil painéis contratados. Que legal, Matheus. Mas olha só, essa contratação, ela por enquanto tá só aqui em Minas ou já tá fora? Tá no Sudeste, principalmente. Tá No Sudeste, principalmente. A gente está começando algumas operações, principalmente no Nordeste. Sabe? A gente tem vindo muita demanda de lá, carência de tecnologia, carência principalmente de mão de obra. Que eu acho que é um assunto que a gente tem que abordar depois, que a gente teve acesso, por exemplo, a uma usina que só tinha mulher trabalhando. Legal. Essa semana que a gente tá gravando, né, pessoal? É a semana do Dia da Mulher. E só tinha, principalmente no ramo da limpeza, sabe? Muitas mulheres trabalhando. Então, a gente ficou muito feliz, né, de chegar, porque foi uma coisa inusitada pro nosso time que está em campo, né, ter esse contato feminino no campo. Né? Na execução, a gente até então não tinha. Até porque até onde eu sei, especialmente em instalação, é predominantemente masculino. Digamos, é a parte mais pesada do trabalho do integrador solar. Isso, predominantemente masculino. Eu particularmente nunca tinha visto. Inclusive, pessoal, vou abrir aqui, tá? Quem tiver interesse, a PV Clean tem total interesse em estabelecer uma franquia feminina. Olha que legal. A gente ainda não tem, mas... Tem casal já, né? Já tem casal, mas ela 100% feminina ainda não. Então, quem tiver interesse, entre em contato conosco. Vai ser a primeira franquia de limpeza e manutenção solar feminina do Brasil. Pô, legal demais, cara. Que legal massa. Demais. E o que a gente tá falando? Você estava falando das mulheres, da equipe de mulheres, lá, por exemplo, em Janaúba, lá. Não, foi no Norte Tu tá avançando pro Nordeste, já tem muitas demandas que estão vindo de lá. Muita demanda... Na região Sudeste, tá avançando pro Nordeste. Muita demanda GD, que tá ali até os 5 megawatts, né, de inversor. Mas muita demanda GC, cara. A gente fez uma breve pausa aqui. Mas já voltamos. E voltamos agora falando sobre um tema que a gente falou da primeira franquia mulher. Posso comer um queijinho? À vontade, por favor. A primeira franquia mulher, né? A primeira franquia feminina, já fica esse convite aí, né? Estendido para você que nos assiste. Mas a dúvida, Matheusão, é quem é o perfil do franqueado, né? Para quem que tu... Primeiro é o seguinte, antes de a gente falar do perfil do franqueado, vamos entender o seguinte, como a PV Clean ajuda o integrador solar? Ótima pergunta, Jean. Olha, a PV Clean, ela veio para solucionar, né, o problema principalmente da prestação de serviço de manutenção, mas também a gente veio para romper a barreira de que o pós-venda ele tem que trazer recursos para dentro da empresa. Né? O pós-venda está ali para vender também. E ele pode ser sustentável, cara, ele pode sustentar uma empresa na realidade. Né? No setor automobilístico a gente vê muito isso, né? Quando você vende o carro, você já vende a manutenção desse carro, né? O período de manutenção, e normalmente esses valores de manutenção é o que sustenta uma concessionária, né? E aí o lucro de venda do carro, isso é realmente o lucro, né? E aí a manutenção não é diferente do sistema fotovoltaico, né? Em uma venda de um sistema fotovoltaico, você pode, por exemplo, vender também planos de manutenção. Para o integrador, isso pode ser um problema, porque ele vai ter que estar lá executando. Mas com a PV Clean, esse problema não vai existir, porque ele vai terceirizar os serviços conosco. Então, a gente modelou duas formas, né, de estabelecer essa conexão com o integrador.
né? Forma 1 é o modelo de terceirização, ou seja, o integrador vai lá, junto com o sistema fotovoltaico, vende a manutenção, vende a limpeza e demais serviços atrelados nesse nicho de mercado. E aciona a PV Clean para ser a terceirizada para ir lá executar esse serviço, ok? Ou seja, vendeu lá por um valor X, aciona a PV Clean por um valor abaixo, porque a gente já tem a tecnologia, então a gente consegue otimizar e reduzir o nosso custo, né? Fazer isso de forma mais enxuta. Ok, todo mundo fica feliz. Cliente, porque a PV Clean é competente, PV Clean se remunera e integrador estabelece mais fidelidade com o cliente e também se remunera. Ótimo. Segundo modelo, existem integradores que não querem, né, ter esse setor de pós-venda, então ele faz a indicação, ou seja, primeiro é terceirização, segundo é indicação. PV Clean recebe a demanda, processa a venda e faz a execução, né, e comissiona o integrador. Existem essas duas formas. Perfeito, que legal. A gente, na realidade, a gente tenta até blindar a nossa prospecção com o cliente final, porque a gente entende, né, e respeita, né, a conexão e a fidelidade do integrador. Perfeito. Tá? Isso, Matheus, é muito legal, porque existem perfis distintos de integrador. Não é? Exato. É o cara que realmente ele quer estar ali mantendo o contato com o cliente, e tem aquele que não. O meu negócio é instalar a usina, eu entreguei ela, não quero mais saber do AIM. Então, para ambos os perfis tem um modelo adequado para atender. Isso é muito, muito bacana. E agora sim, eu queria entrar nessa questão do perfil. Quem é o franqueado? Né? Como é que tu classifica, seleciona para quem tu oferece, né? Quem está nos assistindo aí que quer ser um franqueado PV Clean, como é que é o processo para ser um franqueado e, na verdade, que perfil que tu tem buscado mais? Legal. Bom, franqueado. O sistema de franchise, né, no Brasil não é fácil, ele é complexo, tem muitas exigências. A gente tem o modelo de franquia e o modelo de licenciado. Qual é o perfil? O perfil é o mesmo. Tá? O perfil é um microempreendedor. Tá? Normalmente ele já precisa ter um veículo que seja adaptável para a limpeza do sistema fotovoltaico e ter os custos básicos, né, de segurança inicialmente, e também o curso de eletricidade, né, técnico em eletricidade para executar demandas específicas. Tá? Então é basicamente isso. A PV Clean enxerga duas coisas. O dinheiro que seria investido na PV Clean, na aquisição de uma franquia, ele não vai existir. Ele vai investir nele. O franqueado investe nele, Jean. Ele não tem um curso, ele não tem isso, ele não tem aquilo, beleza. Ele vai comprar isso, mas é para ele. Ele vai se autocapacitar. Porque ele executando um serviço de qualidade, ele já está vendendo a imagem PV Clean. Esse é o primeiro ponto. Né? Então eu preciso que ele se capacite. O PV Clean não precisa receber dinheiro desse cara para, né, se fortalecer, não. A marca ela já está consolidada, já está forte no mercado, a nossa empresa é estruturada. Então eu preciso que ele se capacite para atender a gente com excelência. Primeiro ponto. E segundo ponto, Jean. Cara, desde quando a gente criou o nosso modelo de franquia, a gente estabeleceu isso. Segundo ponto, o franqueado tem que ganhar dinheiro. Cara, ele tem que ganhar dinheiro, isso é obrigatório. O cara tem que ganhar muito dinheiro. Sabe por quê? Porque ele tem uma família para sustentar, ele tem um colaborador dele, ele apostou na marca, aquilo não pode, a gente não vende ilusão nem nada, a gente está vendendo uma coisa sólida, a gente está vendendo uma coisa muito bem feita, as ferramentas são específicas para aquilo e foram essas duas, né, esses dois critérios que a gente estabeleceu internamente. Então, qualquer pessoa que você ligar agora para a PV Clean, aqui para a matriz, e perguntar o que precisa, eu tenho certeza que ela vai te falar dessas duas coisas, porque isso já está intrínseco em todo o nosso time, sabe? E, cara, tem dado certo, sabe? É muito bom. A gente, por exemplo, almeja coisa muito maior, né? Vamos falar assim, tem muita franquia, mas a gente quer crescer de forma muito sustentável.
Legal. Então não adianta eu estabelecer hoje 100 franquias se eu não vou dar conta de atender essa galera. Né? Então a PV Clean ela tem uma preocupação muito grande em crescer de forma sustentável. Sabe? A gente já teve, por exemplo, 2 casos de 2 concorrentes, cara, virarem franquia. Isso é muito legal. Legal. Teve uma situação... Matheus, tem 2 histórias, mas não vamos esquecer do processo, tá? Tem 2 histórias que eu vou pedir para te compartilhar. Uma é do concorrente que veio fazer um benchmark aí, depois acabou virando. E o outro é a história aquela da usina grande, que tu teve uma visão muito diferente de como resolver aquele problema. Não, a gente teve um parceiro, hoje é parceiro já, né? É nosso que veio aqui, esse caso é até interessante, veio aqui, cara, e falou que estava interessado na franquia e tudo mais, e aí, cara, a gente é muito transparente, até mesmo porque a informação tá aí, né? O cara vai chegar na informação, não precisa daquele sigilo e tudo mais, não, hoje... em 2 cliques aqui você sabe tudo de uma empresa, você sabe tudo do mercado. E veio aqui, falou que queria comprar uma franquia, queria entender o nosso processo de venda e tudo mais, e a gente abriu tudo, Jean. Tudo. Beleza, passou uma semana, essa pessoa me liga, fala assim, cara, eu fui aí, mas eu sou seu concorrente, desculpa. Aí eu fiquei até sem saber, né? Mas eu gostei muito de vocês. Vocês são bacana demais e tal. Vocês são bacanas demais e tal. Quero fazer uma parceria. Cara, como assim? Aí eu falei assim, cara, desculpa, a gente sofreu muito com isso. A gente sofreu muito com esse tipo, né, de benchmark. E não foi legal, e a gente falou assim, precisamos fazer um teste e tal, e a experiência que a gente teve foi péssima, eu tô mega chateado com o que aconteceu, quero ser parceiro de vocês. E a gente marcou a segunda reunião e fizemos uma parceria, sabe assim, a gente tem uma conexão muito legal. E o segundo caso, que eu acho que foi a melhor experiência profissional que eu já tive, e não só eu, nosso gerente operacional, inclusive um abração para ele, Guilherme, deve estar ouvindo a gente. A gente chegou numa usina de 300 mil painéis para cobrir um buraco lá de mão de obra que a galera não estava conseguindo limpar, e acionaram a gente para ir lá com a nossa tecnologia e tal. E a gente chegou lá, cara, a gente encontrou uma empresa que tinha pegado um contrato, estava amarrada nesse contrato, não conseguia sair, enxergou somente o valor do contrato, mas imaginou que seria um processo fácil a limpeza, e essa pessoa estava totalmente aflita, em apuros, para executar. Cara, a gente viu uma aflição da pessoa, nossa, mas... E a gente abraçou a causa, essa é a realidade, e aí... A gente, em campo, a gente prestou uma consultoria, e aí a gente não está nem preocupado mais em pegar o serviço. A gente está preocupado em fazer com que aquela empresa conseguisse executar, conseguisse ser sustentável nesse mercado, porque, cara, é interessante para você o seu maior concorrente quebrar? Não é. Não é. A gente teve, por exemplo, exemplo aqui de grandes distribuidores que não sobreviveram nesse mercado e gerou um colapso no mercado. Isso é bom para o mercado? Não. É péssimo. E tem um ponto legal dessa pegada competitiva, porque ela te impulsiona para frente, tu precisa melhorar. E existe uma diferença, né? Concorrência e competição. Legal, interessante. Diga-me mais sobre. Legal. A concorrência, ela é sinônimo de um querer derrubar o outro. Agora, em uma competição, né, se você não se inovar, é uma busca por ser... por superação. Por superação, por ser mais tecnológico, por ser... busca por diferencial. Não busca de um querendo matar o outro. Legal. Né? E a gente ainda fala, na guerra de preço, ganha quem quebra primeiro. Não, ganha quem quebra por último.
primeiro. Sabe por quê? Se você estiver brigando por causa de preço, você está ganhando por preço menor. Você vai quebrar primeiro do que seu concorrente. Entendi. Tu ganhou, mas tu perdeu. Na guerra de preço ganha quem quebra primeiro, Jean. Me lembrei de uma frase célebre de nem quem ganhar ou perder vai ganhar ou perder. Lembra? Lembra? Do chefe de estado. Mas aí, e aí a gente encontrou, cara, um cenário que o pessoal, assim, vou ilustrar aqui, já tinham contratado cerca de 60 pessoas, que no caso eram mulheres, para fazer limpeza, que não tinha mão de obra masculina no local. E no meio do mês, acho que já tinham saído cerca de 45 pessoas. Tudo CLT. E no Brasil isso não é fácil, né? Controlar. E me fala qual empresa de microempresário que tem saúde financeira para sustentar esse tipo de coisa. É drástico, cara, é doloroso. E aí a gente abraçou a causa, eu, o nosso gerente operacional, cara, fizemos uma imersão com ele em campo. Cara, você vai fazer desse jeito, primeiro você tem que fazer isso, depois isso. Esquece esse tipo de equipamento. Não, você não precisa de uma pessoa só para conduzir a mangueira. Você vai colocar um enrolador de mangueira, coisas básicas, sabe? E aí a gente foi diminuindo pessoas, diminuindo processo, aplicando ferramentas adequadas. E o Guilherme fala muito isso. Se você tiver 3 coisas, a sua empresa anda. Qualquer negócio anda. Primeira coisa, engajamento. Se você não tiver força de vontade, acordar todo dia e falar, bora lá, vamos trabalhar, né? Se não tiver o Jean lá no marketing para puxar a venda, para puxar tudo, não funciona. Então você precisa, primeira coisa, engajamento. Primeira coisa de tudo, é isso, força de vontade, né? Segunda coisa, processo. É a segunda coisa, processo. Então, tenho força de vontade, eu sei como que faz, né? Já é 2/3. E a terceira coisa, ferramenta. Jean, com isso dá certo. E a gente fala, por exemplo, a minha irmã tem uma confecção. Repassa a lista só para... Engajamento, processo e ferramenta de trabalho. Né? Porque sem essas 3 coisas, seu negócio não anda. Ele vai chegar num patamar que ele trava. Vamos pegar no setor solar. Né? Quem que consegue sustentar uma empresa sem um CRM? Você vai chegar num certo patamar que você só consegue vender, sei lá, 10 projetos por mês. Você não consegue vender mais do que isso, porque é humanamente impossível. A sua desorganização, ela ultrapassa a sua organização. É tanto dado, tanta informação. Você não processa isso. Né? A minha irmã tem uma confecção. Né? Uma confecção. E aí a gente conversa muito, porque são ramos totalmente distintos, mas as 3 coisas estão sendo aplicadas. Exato. Igual para ela. Ela tem força de vontade, ela tem um processo, né? Então eu recebo a demanda, primeiro eu faço isso, depois eu corto, depois eu bordo, depois eu faço isso. E a terceira coisa é a ferramenta. Se ela não tiver uma máquina de costura adequada, ela está perdendo tempo. Exato. Sacou? Então, são essas 3 coisas. A gente fala muito isso. Ou perdendo qualidade. Perdendo qualidade. Também, né? Então, e aí ela chega toda empresa chega num certo patamar que se ela não tiver isso muito bem intrínseco, consolidado, aplicado, ela não consegue evoluir. Ela trava. Ela chega num certo patamar que ela trava. A gente na PV Clean, a gente aposta muito em ferramenta, software. Então, a gente tem um gestor de equipe. Né? A gente imaginava que uma pessoa consegue dar assistência ali para 2, 3 franquias. Né? E aí qual que era a ideia? Quanto mais franquias, mais pessoas vão entrando para o time. Exato. Correto? Só que a gente aplicou uma plataforma que uma pessoa consegue dar assistência a 12 franquias. Legal. Né? Então, Matheus, é a forma, tipo, a ferramenta adequada, ela traz eficiência para o processo. Exato. Mas eu achei muito, muito legal essa sequência que tu traz, porque primeiro vem o engajamento, a motivação da equipe que vai construir esse processo. Porque se o cara não se o cara não tiver a força de vontade de aprender o processo, cara, não vai andar, nem adianta, você tá gastando energia. Então a primeira coisa tô apto a aprender, quero fazer acontecer. Isso. Cara, a gente trabalha com energia. Exato. Se a gente não tiver energia para fazer acontecer, você tá desculpa, mas você tá no ramo errado. É um setor brilhante, nobre, como o sol.
Exato. Se você não tiver energia para fazer qualquer coisa nesse setor, desculpa, não é aqui. Exatamente. Né? Mas depois de construído o processo, aí vem a ferramenta. É. Que é justamente, se tu for construir o processo a partir da ferramenta, cara, Não. a chance de não sair do jeito que tu quer é muito grande. Ou então você não vai absorver o que a ferramenta pode te oferecer. Exatamente. Você tá, né, vamos falar assim, às vezes a gente tem uma ferramenta top, mas a gente contratou ela antes para saber o que a gente precisava. Exato. Exatamente. Né? E isso acontece muito, Jean. No ramo da engenharia isso acontece. Aí tu acredita que não, a ferramenta, quer dizer... Não é boa. Mas na verdade daí tu troca. É. Aí tu vai pra outra. Daí a outra também não funciona. Na verdade não é a ferramenta. Tá faltando o processo ali, claro. E aí, para todo setor novo, o que a gente faz? Eu e o Gui, né, o Guilherme, que é o nosso gerente de operação, a gente desenha o processo. Aí a gente começa a buscar a ferramenta. Isso. E a gente fez uma opção na empresa que é, no nosso marketing, a gente precisa disso. Qual é a melhor ferramenta do mercado que vai me oferecer isso? Beleza, incluímos no marketing. Comercial, mesma coisa, administrativo, outra, gestão de equipe, outra. E uma ferramenta legal que a gente utiliza, cara, que é o que faz a pesquisa de satisfação. Né? Isso é muito legal. Então, e a ferramenta, ela foi feita para isso. Por que não aplicar? Né? Exato. Matheusão, tá muito mal, nós vamos ter que fazer uma parte 3 aí. Senão a turma, nós vamos longe, tipo, daqui a pouco nós vamos estar fazendo aqueles podcasts de 4 horas. Mas o queijo está acabando, como é que a gente faz? Por isso que nós vamos ter que parar, para pegar mais. Mas para nós, essa segunda parte, vamos fechar com uma coisa que eu acho que é muito importante, muito legal, importante para você que está assistindo também, sobre a limpeza, que é algo que me conquistou muito quando tu comentou, que é como é que é o processo de limpeza, ou quais cuidados ali tu observou ao identificar o processo de limpeza. Eu lembro quando tu falou a minha primeira vez do jato d'água, eu falei, não é só pegar um lava-jato, tu cara tá louco? Como é que foi essa construção e como é que... Primeira coisa que a gente observou, placa ela fica suja, não tem como, a chuva não limpa a placa, ela pode jogar uma água e escoar parte da poeira que não está impregnada, mas ela não tem a função de limpar. Né? O ideal é que o painel ele entre no período úmido já limpo, né? Para que a água contribua ainda mais, a chuva. Mas é o seguinte, primeiro ponto, avaliei os critérios do fabricante. Avaliamos os critérios do fabricante. Preciso de uma cerda macia, precisa ser feito em certo período do dia, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E existe uma carência do mercado porque o manual de operação do equipamento ele é mundial, né? Ele não considera características específicas. Ele não considera que está no Brasil, ele não considera, e dentro do Brasil a gente já tem várias características, né? Lá no sul ou lá no norte. Então a gente começou a entender principalmente qual que eram as condições de vários locais. Tem local que precisa ser mais limpo, tem local que não. Então primeiro a gente começou a entender isso. Segundo ponto, qual equipamento utilizar, Jean? Né? Então não tem no Brasil, né? Se a gente for olhar, a gente teve que desenvolver, então a gente teve que desenvolver cerdas apropriadas, extensores adaptáveis, né? Porque a gente tem que evitar pisar no módulo, no frame de alumínio, vazão da água, não pode ter uma vazão superior à que o fabricante recomenda, né? Tipo de água, Jean, tem lugar que a água é calcária, você não pode limpar. Né? Tem lugar que a água é salobra, você não pode limpar. Então até o tipo de água a gente pergunta antes, qual é o tipo de água aí do seu local? Ah não, aqui é água da rua, a água é boa e tudo mais. Ah não, aqui é do poço artesiano, você não pode limpar com ela não. E aí a gente tem que avaliar como é que funcionaria a operação. Então primeiro, entender, né, o que um painel precisa receber e o que eu posso oferecer para que isso aconteça, né? E aí, diante disso, a gente começou a fazer o processo, protocolo de limpeza. Chego na casa do cliente, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Né? Então a gente faz, olha para você ver que interessante. Nossa equipe chega na casa do cliente, a gente faz um check-in, né? E nesse check-in a gente já faz um relatório antes do serviço. Como está?
né? Como está. Mas não é só foto do painel, não. A gente identifica como está o inversor, a gente identifica como está a condição do telhado, a gente identifica se os painéis estão soltos, porque às vezes acontece do grampo, né? O terminal, ele não ter sido apertado na hora da manutenção, na hora da instalação, e o painel está um pouco solto. A gente avalia muita coisa. Caramba. Isso antes. Tá? E durante, a gente também faz o nosso relatório. E o interessante, pessoal, para quem tem equipe também de instalação, a gente utiliza uma plataforma que tudo isso, os nossos técnicos, eles atualizam o sistema no mobile, né, no celular, no app, e aí automaticamente cai na nossa central e também atualiza o cliente. Olha que interessante, né? Então eu não preciso processar a informação, a ferramenta faz isso para mim. Eu só preciso fazer input. Exato. E aí eu imputo os dados, obviamente que a ferramenta ela já é programada para isso, a nossa equipe recebe e automaticamente já repassa para o cliente. Ou seja, olha o quão é natural o processo. Né? E pós a instalação a gente também emite um relatório, né? Inclusive solicitando a assinatura do cliente, tudo via mobile, né? Tudo via aplicativo. E automaticamente isso já é direcionado para o cliente, todo o relatório, né, de tudo que foi feito, como foi conduzido e quem foram, né, as pessoas responsáveis por aquele procedimento. Então, se eu posso falar, para a gente executar um serviço de limpeza, a gente primeiro entende qual é o cenário, qual que é o tipo de usina, está em solo e tudo mais, para a gente entender qual é o equipamento e o processo, né, e no final a gente emite esse relatório. Entendeu? Então é super aplicável, né? O engajamento, a vontade de entender qual que é a necessidade do cliente. Depois a gente tem o processo, né? O procedimento para saber como vai ser feito. Depois a gente aplica as nossas ferramentas para ser bem feito. Perfeito. Entendeu? Então é basicamente isso. Hoje a gente tem todos os tipos de ferramenta aplicável, principalmente para o mercado brasileiro. Eu falo brasileiro porque no mercado mundial ainda tem outras coisas, inclusive que a gente fica aqui mirabolando, tipo assim, sei lá no Alasca tem usina pra caramba e lá é neve, né? O que eu posso fazer para tirar a neve? Né? Lá nos Estados Unidos, no Canadá, quando neva, porque tem local que o problema não é sujeira não, gente. Tem local que o problema é neve. Né? A gente não tem isso aí no Brasil, apesar de que no Rio Grande do Sul a gente tem alguns episódios de neve lá, mas nada chocante como é. Pois é. Como é alguns países europeus. Então é isso, cara. A gente está aí para atender o mercado, solucionar e o mais importante, né? Se divertir. Como é bom, né? Trabalhar feliz. Demais. Matheusão, tem mais uma questão, última, prometo, que é sobre o tamanho das usinas. Qual tecnologia se aplica a qual tamanho de usina? Tá. Isso é peculiar. Eu vou falar particularmente da PV Clean. A gente entende que nos nossos processos de limpeza, no nosso protocolo de limpeza, é viável limpar até 2.000 painéis de forma manual, por causa da operação. Acima de 2.000 painéis já faz sentido eu aplicar a nossa tecnologia robotizada. Os PV-Bots. Isso, os PV-Bots. Show. Mas esse vai ser um tema para nossa terceira parte, né? Quando a gente recuperar esse queijo, esse doce de leite aí. Eu já quero, viu? Show. Inclusive você que tem uma queijaria, uma doce de leitaria, você patrocina nós aqui que a gente vai... Um cafezinho também, tá? A gente tá aceitando o seu patrocínio. Matheusão, obrigado mais uma vez, tá? Por esse encontro incrível, sensacional. Obrigado dos presentes, tá? Do atleticano, do americano, o Hulk. É o Hulk. A gente com certeza vai estar trocando muitas boas ideias aí no SolarView Labs aí, no PV Clean Labs também. E é isso, cara, esse conhecimento, essa inspiração, essa alegria, essa energia que tu traz, que a gente multiplique bastante. Valeu demais pela participação. Legal. E eu falo uma coisa, o Suncast, ele não é bom. Ele é bom demais da conta. Melhor que esse queijo. Melhor que o queijinho aqui, isso. Show demais. Obrigado, Jean. Prazerão estar aqui e até a próxima. Show demais. Valeu. E você que quer saber mais sobre processo integrador solar, você fique ligado, se nos acompanha aí em nossas redes sociais, nossos conteúdos são todos voltados para essa linha. Tudo que o Matheus falou é o que a gente está buscando modelar para poder te ajudar para você faturar mais, reduzir seus custos e ter mais tempo aí livre, beleza? Um abraço, obrigado. Obrigado, Matheusão. Tamo junto, desculpa a brincadeira aí e vamos que vamos.